Saindo do vagão, junto à lateral de uma parede móvel, há uma placa de trânsito amarela em forma de losango sobre suporte metálico preto. No centro, desenhada com fita isolante preta, uma figura humana em pé sobre um skate, segurando um facão na mão direita. Tem 2 cornos pontiagudos, olhos estreitos, nariz representado por 2 traços verticais e boca definida por 4 dentes afiados. É contornada pelas palavras vida, desafio e supere, escritas com fita prateada. O conjunto é emoldurado por um losango de fita isolante preta que acompanha a borda da placa. As faces da parede móvel são inteiramente adesivadas em preto com texto em letras brancas. Neste lado, saiba mais sobre o hip hop na estrada. O hip hop na estrada. O hip hop no Rio Grande do Sul se apresenta de forma diversa nas 9 regiões do estado, em polos que se destacam pela produção cultural e pela atuação política em prol da valorização e da difusão do movimento, com diferentes ritmos de rap, estéticas de grafite, formas de dança e modos de vida associados ao movimento. Embora a grande referência do início da cultura sejam os encontros que ocorriam no Beco do Zaire e na Esquina Democrática, em Porto Alegre, não há como afirmar onde surgiu a primeira organização, pois muitas outras também estavam acontecendo na região metropolitana e no interior do estado. Apesar de toda essa movimentação, infelizmente muitas destas representações não foram registradas. Segundo Ademir Porto Cavalheiro, o DJ Neso, até 1984 não se sabia que existia uma cultura e que ela tinha um nome. Só víamos a dança e a música dela. Região Norte. Passo Fundo é um importante polo cultural e artístico reconhecido por sua forte cena underground, que conta com artistas e grupos atuantes há muitos anos. A autenticidade e originalidade dos artistas locais se destaca pela produção de letras engajadas e críticas, abordando temas como a realidade social, a luta por direitos e a valorização da cultura local. A cena do hip-hop em Passo Fundo está ligada à cultura dos bares de música ao vivo, espaços importantes para a realização de eventos e fundamentais para a difusão e fortalecimento da cultura hip-hop na cidade. Muitos artistas locais trabalham juntos em projetos e produções musicais, fortalecendo a cultura e contribuindo para novos trabalhos. No que se refere à produção musical, o hip-hop se destaca pela produção de beats e pela sua diversidade de estilos e ritmos, com artistas que transitam entre o rap e o trap, além de contar com bandas e instrumentos. Na cena do grafite local emergem cada vez mais novos artistas, os quais possuem forte ligação com a arte e educação nas escolas. Noroeste. Em Santo Ângelo, o hip-hop tem como uma de suas principais características a força de união dos grupos, mesmo sem uma associação ou organização que os mantenha conectados. A cena hip-hop na cidade é composta por grupos e artistas independentes que atuam em conjunto para a produção e difusão da cultura na região. A influência de referências da capital paulista, mais do que Porto Alegre ou outras regiões do estado, traz um estilo único a estes artistas, fazendo com que as influências do hip-hop paulistano sejam marcantes na cena de Santo Ângelo, desde a sonoridade do rap até a estética e linguagem adotada pelos artistas. Os grupos de dança são precursores do movimento na cidade e encontram na figura central de Mestre Pano, o fundador do grupo Lado B da Rua, uma referência fundamental na difusão do hip-hop na região de Santo Ângelo. Estes grupos tinham uma relação estreita com a capoeira e utilizavam a dança como uma forma de expressão artística e de resistência cultural. Região Serrana. Em Caxias do Sul, a Casa Fluência é um importante espaço cultural que tem realizado diversas atividades relacionadas ao hip-hop, como oficinas, shows e exposições.
Além disso, a casa tem como propósito ser um espaço de inclusão social e cultural, promovendo o acesso à cultura e a formação de redes colaborativas. As atividades relacionadas ao hip hop se estendem para as comunidades e cidades do entorno. A batalha Battle in the Cypher, que acontece regularmente em Bento Gonçalves, é um evento de dança que reúne dançarinos e dançarinas de várias regiões do estado. Além disso, a cidade, que fica a cerca de 30 quilômetros de Caxias do Sul, tem se destacado na cena do grafite e do rap, promovendo eventos como o Festival de Grafite de Bento Gonçalves. Em Caxias, a cena ainda conta com DJs e artistas gospel de destaque, além da Essência Crew, que é referência no breaking da região, tendo seus artistas participado de eventos por todo o Brasil e também no exterior. Região litorânea. O hip-hop é um movimento cultural que tem ganhado cada vez mais espaço na região litorânea do Rio Grande do Sul. Uma das características é a presença de artistas que migraram de outras regiões, principalmente da capital, Porto Alegre, para construir uma cena local forte e diversa. Com a chegada desses artistas, o hip-hop na região litorânea começou a se consolidar e a ganhar destaque. Os artistas trouxeram consigo sua experiência e influências. Dessa forma, foi possível observar uma construção coletiva da cena na região, quando pessoas de diversas origens se uniram para fortalecer a cultura, resultando em coletivos como o Onda Cultural, que vem se firmando como pilares influentes na cena local. Hoje em dia, o hip-hop no litoral do RS é bastante diversificado e conta com uma grande variedade de artistas e estilos musicais. Região Central Oriental. O movimento hip-hop em Santa Cruz do Sul tem uma conexão com outras manifestações artísticas e culturais da região, especialmente com o Carnaval. A cidade é reconhecida por ter uma das maiores festas de carnaval do estado. Essa tradição carnavalesca se conecta com a cultura hip-hop por meio de elementos como a percussão, a dança e a moda. Muitos artistas do hip-hop em Santa Cruz do Sul são atuantes nas escolas de samba e blocos de rua, participando das baterias de percussão, criando coreografias e produzindo fantasias e adereços. Ambientes como o Ateliê Vivências Urbanas, AVU, de Santa Cruz do Sul, através de seus artistas polivalentes, representam essas interações. A presença do hip-hop nesses espaços de carnaval é uma forma de valorizar a cultura popular. Além disso, a influência do carnaval pode ser observada em outras áreas da cultura hip-hop na cidade. Muitos artistas utilizam elementos da estética carnavalesca em suas produções de grafite, criando murais coloridos e vibrantes que dialogam com a alegria e o ritmo do carnaval. A música hip-hop também se conecta com a percussão e a batida dos tambores presentes nas escolas de samba. Região Central Ocidental. O hip-hop em Santa Maria tem uma relação estreita com a Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, abrindo um espaço importante para a produção e disseminação do hip-hop na cidade. A presença de estudantes e professores engajados no movimento tem permitido a realização de eventos, oficinas e debates sobre a cultura, bem como a produção de conteúdo artístico de qualidade. Além disso, os coletivos locais, como o Corap, têm sido fundamentais para a organização e mobilização da cena. Outro aspecto importante é a ligação com as comunidades de terreiro, que têm uma presença significativa na cidade. A cultura do hip-hop tem sido uma importante ferramenta para promover a valorização da cultura afro-brasileira e o respeito às religiões de matriz africana. Vale destacar a força feminina dentro da cena hip-hop em Santa Maria. As mulheres exercem um protagonismo importante na produção artística e na luta por questões de gênero e igualdade dentro da cultura hip-hop. O empoderamento feminino tem sido uma pauta constante na cena, com a promoção de eventos e produções musicais protagonizadas por mulheres
e a luta contra a violência de gênero. Região metropolitana. Na região metropolitana de Porto Alegre, o hip-hop é um fenômeno cultural forte e atuante, com uma cena musical que contribui muito para o desenvolvimento do movimento como um todo. A pluralidade é marcante. Existem grupos e artistas que se dedicam a diferentes vertentes do movimento, como o rap, o breakdance, o grafite e as mixagens. Espaços urbanos, como as praças, são constantemente utilizados para a realização de shows e eventos que integram o hip-hop e esportes como o skate e o basquete de rua. Isso torna a cena rica e diversificada. Além disso, estes grupos de hip-hop têm uma forte atuação e importância para o desenvolvimento do movimento na capital, Porto Alegre. Muitos artistas e grupos que surgiram na região se tornaram referência para a cena porto-alegrense. A conexão acontece pela linha do trem, que liga diversas cidades e municípios da região metropolitana do estado, permitindo o intercâmbio entre artistas e apresentações em diferentes locais. Isso cria uma rede de colaboração e troca de experiências que é fundamental para o desenvolvimento do movimento. Os rimadores do trem se apresentam com rimas de improviso no interior dos vagões, um movimento que é valorizado não somente pelo público do hip-hop, mas por toda a classe trabalhadora que percorre a linha metropolitana. Um dos principais espaços para a promoção e valorização do hip-hop na região metropolitana é a Casa da Cultura Hip-Hop de Esteio, um espaço aberto e democrático que tem como principal objetivo oferecer oficinas de formação nos 5 elementos, além de proporcionar oportunidades para que artistas e grupos possam desenvolver e divulgar seu trabalho. A instituição é um ponto de encontro e de formação para os jovens interessados em se envolver no movimento. Região Sul. A cidade de Pelotas tem uma forte presença da cultura negra que influencia diretamente a cena do hip-hop local. A Associação da Cultura Hip-Hop de Pelotas tem papel fundamental na organização e promoção de eventos culturais e educativos. Uma das principais ações realizadas pela associação é a Semana Hip-Hop, que tem como objetivo promover a cultura e a conscientização social, utilizando a música, a dança, a arte e a moda como meios de comunicação. Além da associação, os bares em Pelotas também são importantes espaços de referência para a cena underground do hip-hop, proporcionando oportunidades para artistas locais e de outras regiões do estado mostrarem seu trabalho e interagirem com o público. Uma vez que a cidade possui uma grande comunidade afrodescendente, o hip-hop é uma importante forma de expressão e resistência cultural, além de ser um meio para a promoção da igualdade racial e da valorização da cultura afro-brasileira. Porto Alegre. O movimento hip-hop em Porto Alegre tem características próprias que o diferenciam de outras regiões do estado e do país. Existe uma forte conexão com a periferia, com muitos grupos e artistas surgindo nos bairros mais afastados do centro da capital. Entre os pioneiros do hip-hop em Porto Alegre, destacam-se nomes como G-Powers e DJ Neso, que iniciaram suas carreiras no final da década de 1970. Logo depois surgiu o grupo Restinga Crew, formado por jovens do bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, que teve grande importância na consolidação do movimento hip-hop na cidade. Um dos grupos de rap mais importantes da cena hip-hop de Porto Alegre é o da Guedes, formado em 1993. O grupo se destacou nacionalmente com letras que abordam questões sociais e políticas. Outra figura importante da cena é o grafiteiro Tio Trampo, que tem seu trabalho espalhado pela cidade. Seu estilo característico faz dele um dos artistas mais respeitados da cena hip-hop de Porto Alegre. Além dos grupos e artistas consagrados, a cena hip-hop de Porto Alegre é marcada pela atuação de diversos coletivos e movimentos periféricos,
que utilizam o hip hop como forma de resistência e luta por direitos. Um exemplo é o evento Coab é só rap, que começou há cerca de 20 anos como uma forma de oferecer um momento de descontração para os jovens do bairro Rubem Berta, um dos mais violentos da capital, e que acabou se tornando um marco e referência para todo o Brasil. Hoje, a cidade conta com importantes espaços culturais de valorização da cultura hip-hop, como a Associação Alvo Cultural, o Galpão Cultural da Comunidade do Morro da Cruz, a Casa da Cultura Hip-Hop do bairro Rubem Berta e o Pavilhão Ecossustentável da Cultura Hip-Hop Esportes Radicais, CMH2BR.